Olá, turma! Eu sou a Caroline Calegari e hoje vou apresentar o último fichamento audiovisual do semestre. O nosso livro, então, o livro que estamos trabalhando é o How Emotions Are Made in Talk, e eu vou apresentar o capítulo 3.4, que é da Amanda MacArthur, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e o título é Afeto e Responsabilidade. A dor aparece como um recurso para a ação. A proposta desse artigo é investigar as manifestações de dor dos pacientes em exames físicos de cuidados primários em 4 posições sequenciais: autônoma, inicial de turno, medial de turno e final de sequência. Amanda começa a discussão com o questionamento de que se a demonstração de dor conta como uma demonstração de emoção, porque, segundo ela, não existe na literatura resposta para essa pergunta, né? E ela vai tentar responder a esta pergunta. E ela considera interessante examinar essa semelhança entre dor e emoção na interação, é teórica e analiticamente importante para compreender o papel da dor na vida social. Então, esse é o objetivo do artigo. Além disso, trazer a perspectiva interacional da análise da conversa para apoiar a interação da dor e da emoção, constrói a sociologia da dor em uma direção ainda empiricamente inexplorada. Análise da conversa, eu te amo. E a justificativa, portanto, o argumento deste capítulo é que as possibilidades da dor e da emoção, como recursos para a ação, são de fato sustentados pelo mesmo mecanismo social, que tem a ver com afeto e responsabilidade. Daí o título do artigo, né? Para ela, antes, né, de fazer as análises, enfim, mostrar as análises que ela fez, ela chama a nossa atenção sobre a dor ser uma resposta automática ou controlada, né, da nossa emoção. E aí ela faz essa associação com o riso. Em estudos mais empíricos de AC, Jefferson, Sachs e Shegloff mostraram que o riso anteriormente visto como uma efusão automática de emoção pode ser projetado e colocado por falantes para realizar coisas como convidar um destinatário para rir da própria expressão, mostrar resistência a algum problema da vida e buscar afiliação no contexto da conversa imprópria. Portanto, ela vai chamar a atenção para a dor também ser controlada ou automática. E aí, para comprovar essa relação de a dor ser controlada ou automática, ela traz 2 excertos, em que no primeiro ela entende que a dor é vista como automática, e no excerto 2 ela a vê como controlável, né? Aqui um paciente vai respondendo de maneira automática com um grito de dor ao movimento que o médico vai fazendo com as suas pernas, e aqui o Jack mostra para o pai que o movimento que o pai faz incomoda. Então, ele mostra esse incômodo através de uma reclamação, né? Uma reclamação não, né? A dor, ele bota a mão no ouvido e grita. Então, a gente entende que é controlada porque ele está fazendo isso propositalmente, segundo a autora. E aí, então, ela parte para a análise. Ela conclui, primeiro falando que quando as exibições de dor não são vistas como automáticas, a própria dor pode ser questionada e a ação que a exibição pode ter sido produzida para alcançar pode ser frustrada. E aí sim ela parte para a análise. Aí ela traz primeiro as exibições de dor independentes. O primeiro tipo de monitores de dor é o que chamam de monitores autônomos, que não estão audivelmente vinculados a nenhum turno, local ou sequência de fala. Quando um médico está examinando um paciente, mas não faz perguntas como "isso dói?", quando os pacientes apresentam dor nesses contextos, o médico normalmente orienta para a paciente como relevante para sua investigação diagnóstica, solicitando a confirmação da dor.
No excerto 3, o paciente apresentou dormência e câimbras nos dedos, que posteriormente serão diagnosticados como túnel de carpo. E aí, na linha 1, ao instruir o paciente a relaxar, o médico manipula o braço direito da paciente. Na linha 2, ele começa a bater o antebraço, movendo-se da parte interna do pulso em direção ao cotovelo. Após 1,5 segundo de batidas em silêncio, a paciente apresenta dor comum ou agudo, né? Afastando o braço. O médico continua retomando a batida e perguntando se dói. Na linha 5, o paciente confirma verbalmente com yes, na linha 6. O que chama a atenção nessas sequências é que elas se tornam sequências, porque os médicos solicitam a confirmação da dor que já foi transmitida por um display de dor. Quando os médicos não solicitam a confirmação dessa forma, os pacientes podem buscar a captação. Como, por exemplo, no excerto 4, o paciente apresentou dor no ombro. O médico a instrui a mover os braços para frente na linha 1 e depois empurrar contra as mãos dele na linha 5, que ele colocou em cima das dela. À medida que o médico prossegue nessa atividade, o paciente produz uma série de exibições de dor progressivamente aprimoradas. Um estremecimento na linha 4, um estremecimento mais vocalizado na 6 e um estremecimento maior e um grito na linha 10, né? E outro grito na linha 11. Aqui, portanto, as exibições repetidas do paciente podem assim ser ouvidas para buscar a captação. O médico finalmente responde na linha 12, perguntando: dói um pouco? Isso aborda explicitamente a dor do paciente, mas não busca mais informações sobre ela, sugerindo que a questão é motivada interacionalmente e não clinicamente. O médico trata as repetidas manifestações de dor do paciente como perseguindo tal absorção. Neste excerto, o comportamento de ambos os participantes orienta-se para as exibições do paciente, não apenas como reações automáticas às sensações de dor, mas como tendo sido feito por uma causa interacional. Depois, traz exibições de dor no início do turno. As exibições de dor no início do turno são produzidas no início das declarações assertivas de dor dos pacientes. Por exemplo, isso dói, e ocorre em contextos solicitados, ou seja, responsivos a uma pergunta como isso dói e não solicitados. Em contextos não solicitados, como no excerto 5, o trabalho que os displays de dor inicial de turno fazem está relacionado aos displays independentes. A paciente produz uma exibição inicial de dor como uma voz estridente, que ela mantém durante toda a afirmação de dor. Essa qualidade vocal, combinada com os intensificadores, torna o enunciado não apenas uma declaração de dor, mas também um conjunto com a demonstração de dor inicial do turno, uma demonstração dela. As exibições, então, que iniciam afirmações de dor não solicitadas, como estas, são recurso interacional devido ao nosso entendimento compartilhado de que são reações automáticas em vez de ações responsáveis. Elas, portanto, não apenas demonstram a presença de dor, mas também fornecem uma explicação implícita para informações voluntárias sobre a dor como motivadas pela dor, e não pela intenção de afirmar sua relevância para a investigação diagnóstica do médico. Já as exibições do meio do turno. As exibições de dor no curso do turno são aquelas que são produzidas no meio da elocução durante os turnos de informação de dor solicitados. Como tratamos as manifestações de dor como reações automáticas às sensações de dor, sua produção como reparo no mesmo turno substitui outras ações e pode interromper uma ação em andamento ou virar a conversa. Aqui no excerto 7, os turnos estão delicadamente desenhados para preservar a essência de uma resposta, enquanto revela a dor da queixa.
como se o falante estivesse lutando para cooperar com as indagações do praticante, apesar de seu sofrimento real. Por um lado, a paciente retrata sua manifestação de dor como parte integrante de sua participação, na tentativa do médico de localizar sua dor. Por outro lado, sua exibição corporificada de ser responsavelmente superada pela dor, tanto que ela temporariamente se desvincula da atividade em andamento, fornece evidências viscerais que o médico encontrou o local de sua queixa de dor. Além disso, fornece evidências da gravidade da dor relatada, que ela vem enfatizando desde o início desta visita. A seção a seguir ilustra que as exibições de dor na posição final da sequência fazem um trabalho semelhante. Portanto, as exibições de dor na sequência final ocorrem após encerramento de uma sequência de exame físico, no qual a apresentação e ou a localização da dor já foi estabelecida, e como as exibições de dor no meio do turno servem para demonstrar a presença ou a gravidade da dor. No excerto 8, o paciente fornece evidências da dor que até agora apenas reivindicou. Esta é uma conquista importante no contexto de um exame que até agora não produziu achados de dor, potencialmente deslegitimando a queixa do paciente. No excerto 9, uma exibição de dor final da sequência ocorre após o fechamento de uma sequência de dor, na qual a dor já foi exibida. Então, as discussões finais que ficam é que as manifestações de dor não são meramente reações automáticas a experiências internas de dor. No entanto, é precisamente nossa visão de senso comum compartilhada deles como tal que os torna disponíveis como recursos para a ação em primeiro lugar. Quando nos envolvemos com as manifestações de dor dos outros e as tratamos como automáticas, é com o componente afetivo da dor que estamos nos envolvendo. Que as demonstrações de dor e emoções compartilhem essa semelhança fundamental poderia ser negligenciada se as considerássemos fenômenos inteiramente separados. Por fim, as manifestações de dor são ouvidas como reações automáticas, precisamente pelo seu componente afetivo. Uma compreensão de como a dor funciona na interação é, portanto, necessariamente informada por uma compreensão de como a emoção funciona. Sem o componente afetivo da dor, ou seja, sem nossa visão de que uma pessoa apresenta dor porque está sofrendo, a dor de fato deixaria de ser o recurso orientado para a ação que observavelmente é. Fim, muito obrigada, galera!